Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É com imenso prazer que volto às suas presenças. Hoje para lhes falar sobre Santo Agostinho. Sim, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um emérito filósofo, teólogo de mão cheia. Ele nasceu em Tagaste, que hoje fica na Argélia, na África, em 354 e faleceu em 430, portanto, 75 anos depois ocorreu o seu falecimento. Como jovem, bem aquinhoado financeiramente naquela época, ele vivia uma vida dissipada, mulherada, bebida, jogos, até que, certa feita, ele estando em Milão, ele, na sua residência, no jardim, ele pensava: o que eu vou fazer da minha vida? Não estou tendo sentido, não estou vendo objetivo. Ele ouviu uma voz de criança que, quase cantando, dizia: toma e lê, toma e lê. Ele ficou intrigadíssimo com aquilo. Mas de onde é que vem essa voz? Como é que pode alguma coisa desse tipo está acontecendo aqui? Aí ele lançou os olhos e viu uma mesa, e sobre a mesa tinha um livro. Abriu o livro aleatoriamente e lá estava escrito: não caminheis em glutonarias nem na embriaguez, não nos prazeres imundos do leito e em leviandades, nem em brigas, nem em emulações, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne que é imunda. Bastou. Ele ficou extremamente tocado por aquela mensagem. Ele ficou extasiado. Mas como é que pode uma coisa dessa, gente? De onde veio essa voz? De onde é que veio essa mensagem? Por que essa mensagem? Logo dirigida a mim, que até agora estou numa vida de, digamos, playboy da época, por que não? Bastou, ele ficou, como eu lhes disse, extasiado com aquilo e foi imediatamente contar à sua mãe, Mônica, a Santa Mônica da nossa cristandade, o que havia ocorrido, pois ele havia, naquele momento, ele se apercebeu que ele se havia convertido através das palavras de Paulo de Tarso. Lembra do Paulo de Tarso, do Saulo, que virou Paulo de Tarso, depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco? Pois é, esse aí. Ele estudou em Cartago, ele detestava o grego. O grego naquela época era a língua máter, era o inglês de hoje. Se não soubesse o grego, não sabia nada. Isso aí o prejudicou enormemente depois no aprofundamento dos seus estudos de natureza teológica, de natureza filosófica propriamente dito. A mãe dele, Mônica, Santa Mônica, insistia para que ele lesse a Bíblia. E ele simplesmente dizia: não, isso aí é muito vulgar, isso é insípido. Onde já se viu um sujeito culto como eu, vou me preocupar em ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas? Não tem nada a ver. Teve um filho chamado Adeodato, que morreu na adolescência, com uma concubina. Por que concubina? Porque ele não podia casar-se. Ele era de uma classe social denominada, na época, honestiare, de uma classe social mais elevada que a moça. Então não podia casar com ela. Mais tarde, a Santa Mônica, mandou a moça para bem longe dele para ver se o afastava. Ele acabou casando-se com outra moça. Não foi feliz, evidentemente, porque seu coração estava lá atrás, com a mãe do seu filho. Ele foi professor durante 10 anos, aí cansou-se daquela atividade didática, daqueles alunos malcriados, como que hoje existem também, e foi para Roma. Lá ele se defrontou com uma teoria, a teoria do maniqueísmo, ou seja, a dualidade entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o feio e o bonito, enfim, a dualidade
dos princípios. Deixando Roma, ele foi para Milão e, tendo deixado de lado aquele maniqueísmo, o bem e o mal, o belo e o feio, ele adotou o platonismo, uma visão mais de Plotino. Quem foi Plotino? Foi um discípulo de Platão, que ele adotou, meio que adotou aquelas doutrinas religiosas orientais com a razão. Aí disse que Plotino, ele tinha uma visão mística em relação a isso, de uma vertente religiosa oriental para com a sua fé, ou melhor, para com a sua razão. Santo Agostinho, a sua filosofia serviu à igreja, pois, ao fim e ao cabo, a sua doutrina, o seu pensamento, a sua ideologia serviu para unir, ensejar que a fé, a verdade que ele cria, fosse racionalmente estabelecida. Era um estudioso nato e permaneceu em Hipona durante décadas, onde também conheceu a fé popular. O que era essa fé popular lá em Hipona? Era aquela fé crida por aquelas pessoas que criam nos mártires, que criam nas relíquias. Que eram relíquias? Só para rapidamente passar. Um pedacinho da cruz do Cristo. Esse prego aqui, a pontinha desse prego foi aquele que cravou o nosso Jesus na cruz. Enfim, escreveu uma obra vastíssima, A Cidade de Deus, Solilóquios, de Magistro, e eram tão polêmicas nas suas exposições que ele arranjou inúmeros adversários. Os adversários o cutucavam e ele respondia na lata. Os adversários chuchavam ele, epa, peraí, vocês estão errados por isso, por isso, por isso, por isso. Ele denominou a filosofia cristã como uma grande síntese. A filosofia cristã até então estava esparsa. Tinham aqueles doutores da igreja que falavam isso, falavam aquilo outro, sem grande profundidade, e tudo de uma maneira extremamente esparsa. O que ele fez? Ele sintetizou isso e denominou de filosofia cristã. Ele apontava, vejam só, ele apontava que a felicidade era o seu objetivo de vida, e todo o seu pensamento vastíssimo, foi buscar nas escrituras sagradas, pois ele cria que essa busca nas escrituras não era um exercício intelectual, mas sim um ato de intuição e da fé. Nós já lhes falamos que a base da filosofia é a intuição. Santo Agostinho diz exatamente isso. Eu não busco a filosofia racionalmente. Eu busco nas escrituras a explicação para tudo pela minha intuição e pela minha fé. Aí fica uma questão principal para ele, que ele próprio se defrontou. Mas como? Razão e fé? Fé e razão? Ele afirmava, percebam, por favor, que é preciso compreender para crer. Ou seja, é preciso razão para ter fé. E, finalizava, é preciso essencialmente crer para compreender. Percebam o pensamento dele, como era eclético, como era vasto, como era profundo. Ele tentou conciliar. Eu só compreendo algo. Como que eu compreendo algo? Pela minha razão. E eu vou compreender para ter fé. Contudo, para ter fé, eu hei de ter compreensão. Por fim, numa alusão de caráter extremamente moralista, ele dizia que a alma governa o corpo, o que é bom. Ao contrário da corpo que governa a alma, o que é mal. A moralidade aí chegou e parou e bateu. Opa!
E como a alma não pode salvar-se a si próprio, isso só pode ser concebido pela graça divina. Por mais que eu me esforce, eu não vou nunca conseguir chegar à salvação. Contudo, nem todos os homens alcançarão a salvação pela graça, porque esses que serão salvos pela graça divina construirão a cidade de Deus, porque a cidade dos homens é aquela dos devassos, é aquela dos não crentes, é daqueles que não merecem a graça divina. Desde a sua criação e em constante construção até o final dos tempos. Assim, durante a Idade Média, o pensamento de Santo Agostinho preponderou enormemente durante quase 5 séculos. Evidente que o pensamento de Santo Agostinho não se exaure aqui, pelo contrário, eu espero até poder ter a oportunidade de voltar novamente a este tema, porque ele é vastíssimo. Santo Agostinho, quando nos fala da verdade, ele dá um verdadeiro show. Quando ele fala da graça com maior profundidade, ele esbanja conhecimento que nos chega até hoje. Agradeço as suas atenções. Por favor, se tiverem gostado, deem um like aí, por favor, para que possamos continuar vindo às suas presenças. Tenham todos uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Até!